organizar aqui, irmãos. Bom, então vamos dar início à nossa mensagem de hoje. E agora, como todos sabem, para a gente conseguir discernir melhor um texto bíblico, é muito importante a gente ler ele no seu devido lugar. Coisa que a gente faz, a partir da exegese. A exegese, irmãos, como agora vocês sabem, é a arte de entender um texto, de ler um texto à luz do seu contexto histórico, geográfico, político e cultural. Mas o que acontece hoje é que a gente lê as Escrituras com uma ótica ocidentalizada, pós-moderna, e com isso a gente acaba ignorando toda a estrutura que contempla as Escrituras, principalmente no horizonte político no que diz respeito ao Novo Testamento. E é esse arcabouço de informações que nos ajuda a entender a mensagem pronunciada por Jesus e a maneira como os primeiros discípulos assimilaram o conteúdo. Convenhamos, é completamente diferente a maneira como esses primeiros convertidos entenderam e a maneira como as pessoas estão entendendo hoje. Porque analisando a vida que essa mensagem produziu no primeiro século, a vida vivida hoje e a vida oferecida pela igreja, deveria, no mínimo, nos envergonhar. Por isso eu tenho me preocupado em focar as mensagens a partir dos 4 evangelhos, para oferecer um panorama teológico, histórico, cultural da Palestina da época de Jesus, para a gente poder discernir melhor a proposta de reino que nos foi anunciada. E aí, é nesse mesmo horizonte que eu quero dar passos mais longos, dando sequência na leitura do Sermão da Montanha, que já iniciamos mês passado, Porque é aqui que eu acredito estar o pontapé inicial e fundamental da revolução iniciada pelo próprio Deus. Porque Jesus, no Sermão da Montanha, está de forma muito explícita revelando que tipo de mundo ele está inaugurando e que tipo de mundo ele está convidando os seus discípulos a compor. E que tipo de mundo, os seus discípulos estão encarregados de anunciar, refletir e construir. Então, hoje, eu gostaria de convidar a abrir o texto aí, em Mateus capítulo 5. Capítulo 5, versículo 48. Como eu até mandei no grupo lá, a gente vai conversar a partir do versículo 21 até o 48, mas eu vou ler aqui apenas o versículo 48 do capítulo 5. Tem uma musiquinha tocando aqui. Não, tá tocando. Parou. Agora parou. Beleza. Então vamos lá. Vamos ler o texto então. Mateus capítulo 5, versículo 48. Diz o seguinte: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amado Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra lida. Te pedimos, Deus, que o Senhor flua entre nós, que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que possamos discernir a Tua boa, perfeita e agradável vontade e que possamos sair daqui, Deus, transformados de dentro para fora. Bom, como eu sempre tenho dito, nós aqui no Lighthouse partimos do princípio, do pressuposto de uma igreja sinal e expressão do reino de Deus, aqui e agora, tanto por meio daquilo que declaramos, quanto aquilo que fazemos. E ser sinal e expressão do reino de Deus significa tornar presente na vida das pessoas e da sociedade a proposta de governo e de reino anunciada por Jesus, que não é algo simplesmente para o céu, depois da nossa morte, mas aqui e agora. Porque o reino, ele não é simplesmente futuro. Jesus, de forma muito clara, ele anunciava a chegada do reino a partir da sua missão, e que é confirmada após a sua ressurreição. Por isso é vã a nossa fé se ele não tivesse ressuscitado.
Porque, do contrário, ele teria sido apenas mais uma pessoa que passou por esse mundo, transmitiu uma mensagem de paz e produziu sinais milagrosos. Então, a ressurreição de Jesus, ela confirma sua identidade divina e messiânica e descortina um novo tipo de mundo possível, porque agora o último inimigo ele foi vencido, a saber, a morte. Então, o Evangelho é a boa notícia de um novo mundo que irrompe a partir da ressurreição de Jesus, onde agora as trevas elas não mais reinam. Nero ele é destronado, Jesus assume as rédeas do curso da história e agora, pela fé no Cristo, podemos exercer a mordomia da criação que foi estabelecida no Éden e devolver a nossa vida em louvor e adoração a Deus, refletindo o seu amor e misericórdia por todo o mundo. Por isso que a ressurreição de Jesus, ela promove um novo mundo de fato. E por isso somos convidados, somos desafiados a anunciar essa boa notícia. Porque isso sim é uma boa notícia, isso é o Evangelho. Por isso que eu acho vago, eu acho reducionista e, me perdoe, mas até mesmo infantil, a ideia de evangelismo, simplesmente anunciar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas almas, para depois da nossa morte a gente ir para o céu. Isso é apequenar, diminuir a obra de Jesus. Por isso que eu tenho dito que a gente não está indo somente para o céu. A mensagem de Jesus, ela trata de algo muito maior do que simplesmente vida depois da morte. A mensagem de Jesus, ela trata de algo muito maior, de fato, do que vida após morte. Quem raciocina assim são geralmente os religiosos. E como já aprendemos, Jesus ele ultrapassa a mera religião, de uma espiritualidade ritualista, moralista, de coisas que devem ser feitas ou não. Se trata, no fundo, de uma forma completamente nova de ser humano no mundo e para o mundo. Por isso, como já conversamos mês passado, as bem-aventuranças, elas não são um guia do que você deve ou não fazer para você ir para o céu. Ela não é um convite para alguma coisa. O princípio das bem-aventuranças está na ressignificação que nós fazemos da nossa própria existência, à luz da leitura que fazemos, nós, os servos desse novo rei, o Rei Jesus, fazemos deste mundo agora governado por Deus, apesar de ainda compormos um mundo governado por Nero, Herodes, Bolsonaro, Lula. Olha que pertinente. Então, o segredo das bem-aventuranças não está nas condições das pessoas, mas nas promessas que lhes são feitas. O Sermão da Montanha, o que Jesus está fazendo, é inaugurando uma nova ordem. Então, era necessário que os seus discípulos reorientassem os seus objetivos, reorientassem as suas motivações e ações para se moldarem a esse novo estilo de vida, que envolvia tanto a relação com a vida, com o próximo e principalmente com Deus. Por isso, o que Jesus vai fazer a partir do versículo 21 de Mateus capítulo 5 é atualizar a Torá. Olha que pertinente. Jesus ele vai atualizar a Torá, porque diante da expressão religiosa construída pelos líderes religiosos, ele identifica como insuficiente a lei. Porque a religiosidade daquele tempo havia produzido pessoas cumpridoras de regras, mas pessoas incapazes de reproduzir o amor e a bondade de Deus no mundo. Porque eram homens exteriormente irrepreensíveis, mas completamente ocos por dentro. Eles cumpriam o rito, mas estavam longe de Deus. E graças a Deus que hoje não tem isso, irmãos? Graças a Deus, é algo que ficou preso lá no primeiro século, hoje não tem mais isso. E aí Jesus vai falar um negócio que vai dar pano para manga, e com certeza ele foi taxado como herege. Ele vai dizer, olha, precisamos atualizar a Torá. A Torá ela é insuficiente. Ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. O que Jesus vai mostrar é que a ênfase da lei, ela não estava em última instância no mandamento em si, mas na justiça que ela deveria promover. Porque sendo assim, a justiça do reino dos céus estaria sendo estabelecida na terra. Então, repetindo,
A ênfase da lei não estava no mandamento em si, mas na justiça que ele deveria promover. Porque sendo assim, a justiça do reino dos céus estaria sendo estabelecida na terra. Porque o que estava acontecendo é que as pessoas estavam cumprindo a lei, estavam fazendo tudo certinho, mas não estava produzindo justiça. Como falamos mês passado, a lei ela estava sacrificando a vida. As regras de pureza estavam pesando sobre o povo e impedindo eles de se relacionar com Deus. Porque o padrão exigido era algo inalcançável, era impossível de ser alcançado. E repito, né, não é algo que acontece hoje. Estou reforçando isso, porque senão vocês vão achar que eu estou denunciando alguma coisa que acontece e não é o caso. Eu estou só explicando a Bíblia e dizendo contra o que Jesus tinha problema. Beleza? Deixa eu beber mais uma água que hoje está quente. Deixa eu beber mais água. Então o que Jesus ele vai trazer à tona é o que é de fato pecado. Porque pecado mesmo não é simplesmente a quebra de lei, uma quebra de regra. Pecado não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. Pecado mesmo é aquilo que habita dentro de você. Então Jesus vai elevar o nível e está dizendo mais ou menos o seguinte: então vocês estão tirando as pessoas do céu e colocando as pessoas no céu por causa de pecado? Então deixa eu explicar para vocês o que de fato é pecado. E aí ele vai tratar sobre vários assuntos que resumem e sintetizam o que é pecado, o que é santidade e o que é perfeição. Jesus ele vai à raiz do problema. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, pecado não é quando você mata alguém. Pecado mesmo é quando você se ira contra o seu próximo. Aqui e no restante do discurso, o que Jesus vai tratar é de algo que é externalizado após algo que já foi produzido dentro de cada um. Nesse caso, Jesus está falando do ódio. Então não pense que pecado é matar. A questão é, nem pense em chegar perto disso. E se porventura isso acontecer, se reconcilie, faça amigos. E aí Jesus vai se valer de uma hipérbole. Ele vai dizer o seguinte: olha, hipérbole é um exagero, né? Ele vai dizer o seguinte: se você for para Jerusalém, né, comprar um animal, e quando for sacrificar ele, lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, larga o animal lá, volta e se reconcilia. É uma hipérbole, porque da Galileia até Jerusalém durava cerca de 3 dias a viagem. Então imagina você viajar 3 dias, vai lá, volta. Jesus usa dessa hipérbole para querer ilustrar o seguinte: você deve viver uma vida de modo a nunca ter rixa com ninguém. E se porventura você tiver, se reconcilie depressa. Não queira levar a causa de vocês para um juiz. Porque os judeus naquele período estavam passando por turbulência, né? Estavam sendo oprimidos pelos impérios pagãos. Então eles ansiavam pelo dia que o verdadeiro juiz viesse e julgasse a causa deles. E condenasse eles, né? E o que Jesus está falando é o seguinte: gente, não pensem nisso. Não levem a causa de vocês para o tribunal. Se reconciliem depressa. Porque a adoração de vocês com o coração pesado, ela não chega em lugar nenhum. Jesus então continua: pecado não é quando você trai a sua esposa. Pecado mesmo é quando você olha para uma outra pessoa e a deseja. Irmão, sempre foi assim. Os religiosos, eles sempre se concentravam em atitudes externas e físicas das pessoas. E Jesus, ele não está preocupado com atitudes físicas que podem ser condenadas e punidas pela lei. Por isso, o que Jesus está trazendo aqui no Sermão da Montanha é uma nova postura e uma nova condição à luz da chegada do reino de Deus. Uma postura tão radical que ele se faz de valer de uma outra hipérbole. Ele vai dizer o seguinte: se necessário for, arranca sua mão e arranca o seu olho. É uma hipérbole. Mas é engraçado, né, que na história da cristandade tiveram pessoas que se castraram por causa de apetite sexual. Aí a questão é, ele não vai consumar o ato, mas ele vai deixar de ter o desejo? E o que Jesus está condenando? Por isso, aqui mora o grande problema. Mora o problema na nossa literalidade da leitura bíblica.
de enxergar a Bíblia apenas como um manual do que deve ou não deve fazer. E como a gente já aprendeu nos nossos estudos, se a Bíblia fosse isso, ela não precisaria ser interpretada, porque manual, receita, você não interpreta, você apenas segue as diretrizes. Por isso, se você lê o mandamento sem discernir o que está implícito, sem discernir aquilo que está nas entrelinhas, sem discernir o princípio universal por detrás do texto, o princípio que produz justiça no mundo e para o mundo, você vai para o inferno cumprindo a lei. Você vai para o inferno cumprindo a regra. Jesus vai continuar. Pecado não é quando você deixa de dar a carta de divórcio. Pecado mesmo é quando vocês não assumem as responsabilidades conjugais de vocês e se separam por qualquer motivo das suas mulheres. Porque vale lembrar que naquele período a prerrogativa do divórcio ela estava na mão do homem. No fundo, a mulher era um objeto na mão do homem, né? E por qualquer motivo a mulher era deixada. A mulher ela tinha que ficar submetida aos caprichos do homem, porque por causa de qualquer coisa ele podia separar dela. E o que Jesus está levantando é: homens, assumam o BO de vocês, assumam responsabilidades. A questão não é se vocês estão dando carta de divórcio ou não, a questão é que vocês estão se divorciando por causa de qualquer coisa. Assumam responsabilidades. As mulheres elas não são obrigadas a ficar fazendo tudo aquilo que vocês querem com medo de vocês separarem dela, não. O que Jesus está proporcionando aqui é justiça para as mulheres. Ele continua: pecado não é quando você quebra um juramento. Pecado mesmo é quando você precisa ficar se valendo de juramentos para dar credibilidade à sua fala. Seja íntegro e nada disso vai ser preciso. Olha que interessante as coisas que vêm antes e depois do divórcio. Questões que, se levadas a sério, a gente vai ter muito menos problema na vida a dois. Porque onde não há depravação e onde há integridade integral, com certeza a gente ia ter menos divórcio, menos problema a dois. Não é verdade? E aí Jesus vai continuar e agora ele vai tratar de algo extremamente mal interpretado, que é a lei de Talião. Porque o princípio por detrás da lei de Talião não é simplesmente o pagar o mal com o mal, mas se trata de uma retribuição proporcional ao mal causado. Então, por exemplo, é extremamente mal se o Alipe me der um tapa na cara e eu devolver com um tiro na cabeça dele, porque é desproporcional. Um outro exemplo disso é a Rússia, do tamanho que é e da potência que é, se levantar contra a Ucrânia. É completamente desproporcional. Percebam que hoje a sociedade ela sequer consegue refletir a partir de uma lógica tão arcaica e tão antiga quanto essa. Quem dirá refletir a ética do reino de Deus? A gente não conseguiu nem avançar na lei de Talião. A igreja até hoje está observando leis exteriores. Até quando a gente vai amadurecer para a gente passar a refletir a proposta da ética do reino? Que dia que a gente vai parar de ler as linhas e passar a discernir as entrelinhas? Por isso Jesus vai dizer: olha, pecado não é quando você retribui de forma desproporcional o seu algoz. Pecado mesmo é quando gera esse ciclo vicioso de vingança, porque essa não é a proposta do reino de Deus. Por isso, não produzam esse tipo de justiça que só perpetua ódio e vingança. Façam diferente, deem a outra face. Esse tapa que Jesus ele menciona aqui, geralmente era um tapa que acontecia com o lado de fora da mão. E ele era mais do que uma violência, ele era um insulto, porque ele geralmente acontecia com pessoas inferiores, um escravo, uma mulher, uma criança. E revidar vai apenas manter o mal em circulação. A resposta que o discípulo de Jesus deve dar é: então você gosta de bater? Então bata de novo. Porque se antes você me bateu como um inferior, agora me olhe no olho e me veja como igual. Partindo da mesma lógica, Jesus vai falar: olha, se alguém te processa pela falta de um pagamento, de uma dívida enorme, sabe o que você faz? Dá tudo que você tem. Porque assim você vai expor o abuso em que você está submetido. Usando o mesmo princípio, ele vai dar outro exemplo. Agora ele vai falar da ocupação romana. Ele vai falar, porque o que acontece? Os soldados, eles poderiam obrigar os seus civis a carregar até 1 milha os seus equipamentos. Então o que Jesus está propondo para os seus discípulos é: andem 2.
Imaginem se o comandante ficar sabendo que os seus soldados estão mandando os civis carregarem seus equipamentos por 2 milhas. Surpreendam o soldado. Mostre para o mundo que existe um jeito novo de ser humano, que não perpetua a vingança, que não perpetua o ódio, que não se junta ao movimento armamentista, de resistência armada, né? Mas que reflete o caráter bondoso de Deus, apesar da pressão e da provocação. Aqui, irmãos, Jesus não está ensinando uma apatia em relação ao mal, né, diante do mal e das maldades, mas uma denúncia, uma resistência, né, que denuncia o mal causado. Só que essa resistência, ela lança fora esse espiral de vingança, que não leva a nada, que só perpetua mais mal e mais maldade. São necessárias atitudes que desmontam e que desmascaram aqueles que apostam na violência como a única solução. E o caminho não é a apatia. Por isso, se alguém te bater, se alguém te olhar de cima para baixo, se levante, olhe no olho dessa pessoa e diga, bata de novo. Isso vai expor ao ridículo o seu algoz. Por fim, Jesus vai além da boa educação exigida. Porque se antes a gente devia respeito e honra somente às pessoas que nos faziam bem, Jesus diz, exceda isso e haja como o Pai que está nos céus, que não olha a benevolência das pessoas para abençoá-las, mas que faz sem distinção. Por isso, façam isso e vocês serão perfeitos. Perfeito porque a pessoa é humana quando o amor é a base de qualquer atitude, principalmente quando ela se manifesta de maneira incondicional. A perfeição está baseada num novo comportamento, baseado no amor de Deus. Perfeito é amar como Deus ama. O nosso desafio é entender a perfeição para além da tradição grega, platônica, e encaixar ela dentro da tradição judaica. Na filosofia grega, a perfeição estava relacionada à realidade imutável, porque o perfeito ele não muda. O perfeito ele não pode mudar nem para melhor e nem para pior. Se ele muda para melhor, ele não era perfeito. Se ele muda para pior, ele deixa de ser perfeito. O perfeito, então, ele é o mesmo, sem mudança, sem variação. O pecado, ele é sem falha, ele é sem defeito, ele é sem mácula. Na teoria de Platão, a perfeição existe e acontece apenas no mundo ideal. E essa perfectibilidade, ela nos arremessa numa angústia sem fim. Porque a gente vive essa tensão, né, de viver entre o real e o ideal. E essa perfeição como ideal, ela é impossível. E nos faz considerar até mesmo a santidade como uma experiência impossível. Porque se ser santo é ser perfeito, se ser perfeito é ser sem defeito, então ninguém é santo. Mas o que a gente não pode esquecer é que os autores do Novo Testamento, eles não eram contemporâneos de Platão. E eles não pautavam a visão de mundo deles a partir dos filósofos gregos. Apesar, deles estarem mergulhados dentro da tradição helênica, a visão de mundo deles era judaica. Portanto, a mente deles, a cabeça deles estava em Jerusalém, não em Atenas. Por isso, Jesus ele não está tratando perfeição em categorias morais. Jesus está tratando a perfeição numa realidade relacional. Não se trata de condição, é uma relação. Perfeito é quem ama e ama incondicionalmente. Na tradição grega, a perfeição ela é uma condição, a ausência de defeito. Na tradição judaica, a perfeição divina é uma relação de abençoar bons e maus, justos e injustos. Quando se pensa na perfeição como não defeito, o que Jesus está afirmando é justamente o contrário, porque a perfeição é a capacidade de conviver e amar aquele que é defeituoso. Santidade é agir com bondade. Em uma sociedade como a nossa, onde de fato existe intolerância, o ódio, é necessário ter muita santidade para não hostilizar, para não odiar, para não se vingar. Santidade para não ignorar, para não excluir.
santidade para acolher. O que Jesus está dizendo no fim aqui é o seguinte: olha, então vocês estão querendo pautar a atitude de vocês em leis? Isso não vai dar certo. Vejam que, como eu acabei de mostrar para vocês, por mais que vocês façam tudo certinho, por mais que vocês cumpram a lei, essa vida correta de vocês, ela não está produzindo justiça. Vocês não estão produzindo justiça, vocês estão cumprindo a lei, mas sacrificando a vida. Por isso que a lei, ela se torna insuficiente. Insuficiente porque esse manual de regras que vocês estão seguindo, no fundo, só mascara quem vocês são de fato, pecadores. Parem de mandar os outros para o inferno por não seguir o código moral. Porque vocês só fazem isso porque vocês não entenderam a dimensão de quem vocês realmente são. Pecadores. Porque pecado não é aquilo que vocês fazem. Pecado é aquilo que vocês são, né? É aquilo que habita dentro de vocês. Portanto, vocês condenam a esquerda como um esquema demoníaco, porque também vocês não discernem o tanto que é pecaminoso essa politicagem de direita, que se baseia numa sociedade meritocrática, de acúmulo, onde sobressaem aqueles que fazem, porque a riqueza dos ricos, ela está vinculada à opressão dos pobres, à exploração dos trabalhadores e ao desperdício. Vocês condenam os homossexuais ao inferno, mas em sua heterossexualidade, vocês são um bando de machos escrotos, que não respeitam as mulheres, que as traem, que usam elas como objeto de bel prazer de vocês. Vocês condenam ao inferno aqueles que matam, que roubam, que traem, que fumam. Mas o que vocês sabem sobre salvação, vocês que nunca o pecaram? Aqui não é sobre o que é moralmente correto. É que tipo de pessoas que nós somos e que tipo de mundo nós estamos construindo. O que acontece hoje é que a igreja é uma igreja santa e perfeita, mas nos padrões gregos. E muito pouco dos padrões da visão judaico-cristã. Com o intuito de frear, né, a banalização da fé, né, com o intuito de não permitir que a igreja vire um verdadeiro circo, porque a gente faz isso, né, de isso não pode, isso pode, isso é pecado, isso não é pecado, é com esse intuito, né, para não deixar correr frouxo. Porque se a gente começar a falar de muito amor e esquecer o pecado, a igreja vai virar uma bagunça. Só que a igreja continua bagunçada e cada vez mais a gente tem produzido cristãos infantilizados que não raciocinam a fé e que tão pouco raciocinam a lógica da ética do reino de Deus. Enquanto uns estão refletindo o que é pecado, o que não é pecado, o que eu faço para ir para o céu, o que eu faço para ir para o inferno, Jesus está nos convidando a produzir justiça, a oferecer amparo ao desamparado, amor ao desamado, abrigo aos desabrigados. Enquanto tem uns refletindo sobre qual é o sexo dos anjos, tem gente querendo trazer o céu para a terra. E o que a gente não pode esquecer é que as pessoas que Jesus teve mais problema foram com os moralmente corretos. Os que não bebiam, os que não fumavam, né? Os que davam dízimo de tudo, mas que não refletiam a ética do reino. E tampouco refletiam o mundo inaugurado por Jesus. Talvez vocês me digam assim: Mateus, mas isso aí é impossível. Se a gente for analisar nos padrões gregos, sim, é impossível. Se a gente for achar, né, for olhar a perfeição como não defeito, é impossível. Só que não é sobre isso. O Sermão da Montanha não é sobre o que nós devemos fazer. O Sermão da Montanha não é sobre nós. O Sermão da Montanha é sobre Jesus. Porque ele inaugura uma nova forma de ser humano. Quando zombaram dele, ele não respondeu. Quando desafiaram ele, ele contou histórias engraçadas que forçavam as pessoas a pensar de forma diferente. Quando o feriram, ele recebeu a dor. Quando puseram a pior parte dos equipamentos romanos sobre as costas dele, os pesados pedaços da cruz, no qual ele seria morto, ele carregou até o local da sua própria crucificação. Quando pregaram na cruz, ele orou por eles. Por isso que Jesus, ele cumpre a lei. Porque ele assume a lei como expressão e caráter do propósito de Deus. E encarna em si mesmo esse propósito para toda a criação. Portanto, a lição que a gente deve tirar do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte,
não é apenas como se comportar, mas como descobrimos o Deus vivo no Jesus amoroso. E onde a gente aprende a refletir sobre esse amor incondicional que o mundo tanto precisa. Sejam santos, sejam perfeitos, sejam humanos, produzam justiça, dignidade de vida e sejam uma extensão da missão de Jesus. Amem como Deus ama. Queria convidar o louvor para a gente encerrar, para a gente fazer